Olá, esse é um vídeo elucidativo que aborda um tema da didática das ciências e é destinado à formação de professores da área de ciências. Então, o tema a ser abordado é o contrato didático. Esse trabalho e esse vídeo foi elaborado pela Cíntia, pela Fernanda, Giovanni e pela Thalia. Eu sou a Thalia e estou representando o grupo. Nós fazemos parte do programa de pós-graduação em Ensino de Ciência, Educação e Matemática da UEPG e elaboramos atividade na disciplina de Introdução à Epistemologia e Didática das Ciências no ano de 2021 e foi orientado pela professora Leila e pela professora Josi. Então, na temática do contrato didático, nós temos que o contrato didático, ou também combinado, que é o tema principal dessa atividade, ele é um conjunto de responsabilidades e comportamentos do professor que são esperados pelo aluno, assim também como os comportamentos e responsabilidades do aluno esperados pelo professor, em uma relação didática prática direta com o saber. Então, a característica principal do contrato didático é o estabelecimento da tríade das situações didáticas. Essa tríade compreende a relação direta entre professor, aluno e saber. O professor tem a função de compartilhar as suas responsabilidades sem o controle excessivo, né, sem o poder excessivo de acordo com a profissão. O aluno ele deve aceitar e desenvolver suas responsabilidades de uma forma mais ativa. E o saber a relação a ser estabelecida entre o saber de cada participante e aquele também a ser desenvolvido coletivamente. Então, considerando o saber específico e individual do professor e dos alunos e a construção do saber coletivo entre professor e aluno. Então, os combinados, como tema principal dessa atividade, são os contratos didáticos, ou o acordo feito entre professor e aluno, que acontece essencialmente no ensino infantil e ensino fundamental 1. Então, é o contrato didático do ensino infantil e ensino fundamental 1, conhecido como combinados. Então, a atividade proposta que vai ser apresentada nesse vídeo a partir do contrato didático, ela compreende o conteúdo de ciências, transformação da matéria. Então, a atividade consistiu nos alunos de um 4º ano de ensino fundamental 1 em observar frutas no seu processo de maturação, registrando as transformações físico-químicas, principalmente por meio de desenhos e textos. O objetivo central da atividade relacionada ao contrato didático e desse vídeo é, então, elencar as contribuições desse contrato didático ou do combinado para o processo de ensino-aprendizagem, considerando a atividade prática de observação das frutas pelos alunos do 4º ano do ensino fundamental 1. Então, a experiência da abordagem do contrato didático, ela acarreta alguns conflitos, mas também algumas contribuições. Os conflitos que podem ser gerados e podem acontecer na aplicação de um contrato didático, eles decorrem principalmente de alguns desvios ou alguns descuidos na abordagem do contrato ou do combinado, que decorrem essencialmente da prática do professor. São estes o efeito Topázio, Jordan, o deslize metacognitivo e o abuso da analogia. O efeito Topázio e o Jordan acabam sendo mais recorrentes e vão ser abordados um pouco mais à frente neste vídeo. As contribuições da aplicação do contrato didático combinado, elas resultam da boa relação didática prática entre os participantes do contrato, ou seja, aluno e professor, na construção do saber ou do conhecimento. Então, as principais contribuições ao final de uma atividade ou de uma sequência de aulas onde foi estabelecido um combinado ou contrato didático, é a aproximação do aluno com o professor, né? Acontece uma aproximação profissional e também mais pessoal, no sentido de amizade, o desenvolvimento de competências e habilidades também, tanto de professores como dos alunos. Os professores desenvolvem melhor as habilidades e as competências de gestão de sala de aula e desenvolvimento dos conteúdos, e os alunos se tornam mais ativos, então conseguem desenvolver competências e habilidades da construção do seu conhecimento, da sua aprendizagem. Então, nesse momento, o professor ele se torna um pouco mais mediador do processo e o aluno se torna mais ativo na construção do conhecimento. Os resultados, então, da atividade, da observação das frutas pelos alunos, que aconteceu em um determinado período de tempo, foram identificadas algumas contribuições e também alguns conflitos, conforme já apresentados os conflitos antes.
Então, as contribuições que nós identificamos na abordagem desse contrato didático combinado nessa atividade de observação das frutas, da maturação das frutas, foram a participação ativa dos alunos. Foi observado, então, que principalmente na prática da observação e dos registros que os alunos fizeram dos fenômenos ocorridos nos frutos, né, do processo de maturação até o apodrecimento das frutas, foi de responsabilidade total dos alunos. Então, os alunos se tornam mais ativos durante a atividade. O professor, ele foi mais mediador em comparação a alguma outra atividade em que o professor se torna mais ativo e talvez não passivo. Então, ele foi mais mediador pela condução da atividade, ressaltando as principais observações a serem feitas pelos alunos. Então, como os alunos são do 4º ano do ensino fundamental, têm uma idade ainda não muito avançada, muitas vezes eles não percebiam exatamente o que deveriam observar ou registrar. O professor se tornou mediador na condução da atividade, sempre indicando qual o melhor aspecto seria de se observar nas frutas, o melhor registro para que a atividade fosse conduzida da melhor forma. E aí também a relação aluno-professor, que foi fortalecida a partir da escolha da linguagem a ser utilizada no compartilhamento das informações. Então, a escuta pelo professor das experiências dos alunos, assim também como dos alunos sobre o aprendizado, as informações que o professor apresentava. Então, a relação aluno-professor também foi fortalecida nessa atividade. Já os conflitos que foram identificados e, portanto, precisam ser revistos, e o combinado, propriamente dito, precisa ser reavaliado, refeito em alguns momentos, partem dos efeitos Topázio e o Jordan, que foram observados. Então, o Topázio, de modo particular, ele é caracterizado como quando o aluno ele é orientado ao certo. Então, nessa atividade, o efeito Topázio ele pode ter sido identificado durante a condução da atividade prática pelo professor, mesmo que ele tenha sido mais mediador, em virtude da faixa etária dos estudantes e a etapa do ensino fundamental, ou seja, o 4º ano, e também o conteúdo relacionado. Então, como já mencionado, por vezes os alunos não identificavam a observação, que aspecto do fruto deveria ser melhor observado ou registrado, como, por exemplo, a mudança de coloração, ou a mudança no odor da fruta. Então, muitas vezes o professor tinha que indicar, tinha que ressaltar que a mudança na coloração era um indicativo de apodrecimento. Então, essa condução da atividade pode ser identificada pelo professor, pode ser identificada como o efeito Topázio. Já o efeito Jordan, que parte do pressuposto que as afirmações simples dos alunos, considerando o conhecimento científico real, ou seja, principalmente em questão do vocabulário e da linguagem simples que os alunos podem apresentar, em confronto com o vocabulário, a linguagem e o conhecimento real. Então, isso pode acarretar em um conflito de identificação do conhecimento, entre o que é um conhecimento simples ou de senso comum e o que é um conhecimento científico real. Isso pode ser identificado nessa atividade, porém, não agregou muitas dificuldades na nossa atividade, porque a gente considerou que a linguagem e o vocabulário dos alunos, considerando o 4º ano, considerando essa atividade e o nível dos alunos, ela deveria ser considerada. Então, os alunos muitas vezes poderiam trazer informações do seu dia a dia, de outros frutos que poderiam ver, analisar e observar o processo de amadurecimento e trazer para a sala de aula na linguagem deles, né? Da forma do conhecimento deles. E isso, com certeza, agregou bastante no desenvolvimento da atividade em sala, né? Com outros frutos, com as discussões feitas em sala. Então, foi um efeito observado, mas que não é tão significativo nesse momento na nossa atividade. Então, como considerações finais da nossa atividade, nós, considerando, então, o exercício produzido pelos alunos, que foi a observação das frutas, os combinados que foram firmados anteriormente à realização prática, né, na discussão, ao início da atividade, possibilitaram informar as crianças a natureza da tarefa, ou seja, como seria feita a tarefa,
o que se objetivava com essa atividade, a fim de que reconhecessem as etapas do conhecimento científico abordado e também permitiu ao professor organizar a turma de acordo com suas expectativas de ensino e também de aprendizagem dos seus alunos, né? Possibilitando uma melhoria na gestão da sala de aula, favorecendo, portanto, a construção coletiva do saber entre professor e aluno. Esse foi o vídeo sobre contrato didático. Esperamos que seja útil. Até mais.